mas ele firme sobre a rocha permaneceu. Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Defesa da Fé, que quem vos fala é seu amigo, seu irmão em Cristo, seu irmão Medeiros. E hoje nós vamos comentar aí o PDF, até que enfim, eu já tentei baixar isso várias vezes e agora, dessa vez, ele disponibilizou um que está funcionando, né? Não cai mais naquele link da Hotmart. Então agora hoje nós vamos falar sobre esse PDF, essa apostila do dízimo do Thiago Lima. Nós vamos dar uma analisada para ver se as ideias desse rapaz estão alinhadas com as escrituras sagradas. Antes, gostaria que você se inscrevesse e ative o sininho de notificação. Coloca todas, para que todas as vezes que chegar alguma coisa nova no canal, o YouTube lhe avise. Também quero pedir para você compartilhar isso, porque muita gente está aprendendo errado. E nós, todos, como diz a palavra de Deus, somos sacerdotes. É a nossa função espalhar a palavra de Deus da maneira correta. E também gostaria que você curtisse, para que o YouTube possa recomendar e o maior número de pessoas possíveis possa ver a palavra de Deus realmente como ela é. Bom, sem demora, vamos entrar aí nos comentários. Muito bem, a primeira coisa que nós notamos é esta epígrafe que ele tanto cita, que é colocado entre o versículo 5 e o versículo 6 de Malaquias capítulo 3. Segundo ele, desvia o assunto do tema principal. Contudo, esta epígrafe é irrelevante, ela não muda em nem um pouquinho o sentido do texto. Haja vista que o capítulo 1 e 2 de Malaquias é dirigido ao sacerdote, mas o 3 e o 4 é dirigido à nação inteira. E eu posso provar com a própria Bíblia, e até mesmo de maneira simples. Vamos ler o versículo 5 do capítulo 3 de Malaquias. Diz assim, olha: chegar-me-ei a vós outros para juízo, sereis testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Preste bem atenção. E oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sabia que o sacerdote pagava salário ao diarista, ao jornaleiro, que era o trabalhador. Não sabia que o sacerdote tinha empregados no Antigo Testamento. Ele não tinha herança. Conforme a palavra de Deus, ele não tinha direito a terras e vivia dos dízimos. E se alguém que não tem herança e não tem terra, como pode ter empregado? Agora, quem é esse estrangeiro que a Bíblia está citando no versículo 5? Quem é esse trabalhador? Bom, como eu sempre digo aqui no canal, a própria Bíblia se explica. Então nós vamos ler aqui agora em Deuteronômio capítulo 24, o versículo 14 e 15, e vamos descobrir quem são estes citados. Diz assim, olha: não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele teu irmão ou estrangeiro, ou seja, o trabalhador nativo de Israel ou de outra nacionalidade, que está na tua terra e na tua cidade. No seu dia lhe darás o salário antes do pôr do sol, porquanto é pobre, e disso depende a sua vida, para que não chame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Então, primeira coisa aí, nós já vemos uma mentira tremenda da parte dele, tentando desviar um assunto que não tem absolutamente nada a ver. Outra coisa que também que não tem nada a ver é esse versículo 7 e 8, onde ele coloca em negrito, como você está vendo aí: agora, ó sacerdotes, esse mandamento é para vós. Eu vou colocar aqui o original como está escrito na Bíblia, o versículo 7 e 8, e vocês acompanham aí na tela do seu aparelho. Bom, como você pôde ver aí, é um baita acréscimo. Ele colocou lá na apostila dele, mas na Bíblia não tem nada disso escrito: para vós, sacerdotes e etc. Não tem coisa alguma. Tem isso que você viu aí na tela. Caso você queira tirar a prova, pegue a sua Bíblia, vai em Malaquias capítulo 3, leia o versículo 7 e 8 e veja se tem o que está aí na apostila dele. Você vai ver que não tem nada. Inclusive, agora olha só para você ver. Segundo ele supõe que o sacerdote estava roubando. Eu falo supõe porque não está escrito em nem meio versículo na Bíblia que o sacerdote estava roubando
não dando para órfãos e viúvas. E olha o conselho que ele dá, segue o vídeo aí. Pois, principalmente no versículo 6, eles pulam a própria Bíblia, quando a denominação católica compilou e a separou entre capítulos e versículos. O seguinte: a Bíblia não é 100% confiável. Tornai-vos para mim, e eu tornarei de volta a vocês, diz o Senhor do Exército. E vocês dizem: em que devemos nos tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia, vocês me roubaram. E diz: em que te roubamos? Me roubaram nos dízimos e nas ofertas. Porque os sacerdotes recebiam isso e tinham a obrigação de repartir, e eles acabaram não repartindo com órfãos, com viúvas, com necessitados. Eles estavam roubando a Deus nisso. Retiam tudo para eles, queriam acumular cada vez mais. E aí ele continua: com maldição sereis amaldiçoados, porque a mim roubais sim toda essa nação. Por que isso? Porque as outras 11 tribos sabiam o que os levitas estavam fazendo e não falavam nada, não agiam, não iam com autoridade para cima deles, não iam com autoridade para cima deles. Bom, segundo ele, tem que ir para cima com autoridade, colocar contra a parede e cobrar. Mas vamos ver segundo a Bíblia. Olha o que Jesus disse a respeito dos fariseus: fazei e guardar por tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Ou seja, era para obedecer e guardar tudo que os fariseus faziam. Detalhe: os fariseus estavam extremamente errados em suas obras. Aí Jesus fala: não os imiteis. Não diz assim: vocês se dizem pastor, vocês se dizem guias, vocês falam isso aqui. Não diz isso. Por quê? Porque Deus não ensina rebeldia. A Bíblia diz que o pecado de rebeldia, ele é equivalente à feitiçaria. Agora tem uma coisa, olha só como Ana trata com o sacerdote. A Bíblia diz que Ana estava mexendo apenas os lábios lá no templo, e o sacerdote injustamente, diga-se de passagem, a teve como embriagado, disse: até quando você vai ficar bebendo aí e tal. Aí olha só o que ela fala para o sacerdote: não, eu não estou embriagado, eu sou uma mulher tribulada de espírito. Não tenha tua serva como filha de Belial. Veja o tratamento respeitoso que você olha na Bíblia. Veja como Davi trata com Saul. Saul estava errado e querendo matar, mas tinha recebido uma unção. Ele era autoridade e Samuel ungiu Saul. Então Davi não vai para cima com autoridade. Esse conselho do Tiaguinho Lima, ele veio direto do inferno, com cheiro de enxofre. Não basta ser bode, né? Tem que levar alguém junto com ele. O seguinte: a Bíblia não é 100% confiável. Gente, vocês imaginem, uma página só do PDF, olha o tanto que nós falamos. Tem 9 páginas de PDF, dá para falar mais de 1 hora, é muita heresia, muita abobrinha. Então vamos lá, olha só o que ele está falando aqui, olha. Ofertas citadas acima são ofertas alçadas, já descrevemos acima, mas misteriosamente os tradutores nessa parte resolveram ocultar. Bom, qual é a relevância de ser oferta voluntária, alçada ou qualquer outro tipo de oferta? Nenhuma, é só para encher linguiça e tentar fazer parecer com que tem coisa errada aqui, beleza? Outra coisa, o devorador neste livro é o gafanhoto que come a colheita e não Satanás como pega. Como que ele sabe? Sendo que o diabo, ele entra em corpos de pessoas, como vemos na Bíblia. O diabo entra em corpos de animais, como vimos Jesus expulsar para os porcos. Que garantia que temos que o diabo também não pode entrar dentro do gafanhoto? E independente se o diabo entra ou não no gafanhoto, mesmo que o diabo não entre, não vou trabalhar com uma suposição, ainda assim é uma permissão de Deus para tirar a prosperidade do povo. E é outra coisa que, as bênçãos que vêm das janelas dos céus é a chuva que rega as plantas e não dinheiro. Há controvérsias e eu posso provar dentro da palavra de Deus. Olha o que diz a Bíblia em Ageu: semeais muito, recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebei, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o num saquetel furado. Tá vendo aí? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Então, as pessoas recebiam
E o que recebiam parecia que estava num saco furado. E aí você fala, mas o que Ageu capítulo 1 tem a ver com isso tudo? Por quê? Porque Ageu pregou na mesma época que Malaquias, pregou na mesma época que Esdras e pregou na mesma época que Neemias. Então, esses 4 pregaram para a mesma audiência. E aqui é claro, até porque se você falar com um agricultor, ele ri, ele fala, mas se não chover, a bênção é chuva, não é dinheiro. Bom, é lógico, se você usar 2 neurônios, você já descobre isso, isso é uma questão lógica. Se não chover, os animais morrem de sede, não tem o que comer, a plantação também vai para o espaço, e o gafanhoto vem ainda e come, ou seja, prejuízo financeiro. Prejuízo financeiro. Se você perguntar para qualquer fazendeiro, quando a sua lavoura é destruída, o que acontece com você? Ele vai dizer, perdi dinheiro. Isso é automático. E olha o que diz aqui, ó. Por que isso ocorria? Porque quando o povo voltou do cativeiro babilônico, cada um buscava seus próprios interesses, estava buscando edificar seus próprios negócios e esqueceram a casa do Senhor, que, como diz aqui no texto, a casa do Senhor é o templo. Aí Deus falou, ó, a minha casa está deserta, enquanto cada um de vós corre atrás da sua própria casa, não é? Aí é que tá. Então ele fala, sobe o monte, traz a madeira, edificai a casa e dela me agradarei. Agora, se o Thiago Lima diz que Deus não se agrada de templo, bom, a Bíblia fala ao contrário. Então, aí você pode acreditar no que você quiser, tá certo? Bom, tá aí, Deus abençoe, até o próximo vídeo e me aguardem, porque eu falarei mais sobre esta apostila, esse PDF. E aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não viveu, sobre areia construiu e sua vida deu.